Quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 21, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. Porque é Nicodemos que vai até Jesus. E parece-me que esse encontro pode ter boas dicas de como, de alguma forma, a gente consiga elaborar os nossos processos internos, consiga olhar com mais intensidade para o nosso interior e fazer com que a nossa vida seja um acontecimento, um ato de liberdade, mas não apenas de saber qual é o caminho que de fato a gente precisa seguir na nossa jornada. Diz assim um texto: havia um homem entre os fariseus cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio encontrar com Jesus de noite. Isso é muito importante, nessa imagem. E disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Parece que Jesus não está muito interessado nos elogios de Nicodemos. Ele não entra muito na onda, né, dessa etiqueta que Nicodemos vem, e Jesus vai logo direto ao assunto. Amém, amém te digo. A não ser que tenha nascido do alto, não pode ver o reino de Deus. Como assim, Jesus? Nem uma boa noite? Pelo menos uma boa noite, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não pode entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer, não? Jesus respondeu: amém, amém te digo, a não ser que nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. E aqui é uma referência a Ezequiel, o profeta Ezequiel, nascer de um novo projeto, o projeto do Espírito, da liberdade, nascer com essa pureza, essa originalidade. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu ter te dito, é preciso que nasças do alto. O sopro, onde quer, sopra, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como podem acontecer essas coisas? Jesus parece estar de mau humor aqui, hein? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Como assim, cara? Como é que tu não sabe disso? É uma provocação. Jesus sabe da referência que ele já vem trazendo nesse texto. E aí ele diz: amém, amém te digo, o que sabemos, nós dizemos, e o que vimos, a gente testemunha. E vós não aceitais o nosso testemunho. É aqui a crise de Jesus com Nicodemos. É basicamente o seguinte: cara, a gente está aí, seguindo, pregando, curando, cuidando, e aí você e o que você representa não me acolhe. E aí tu vem com papo dizendo que eu sou de Deus e as coisas que eu faço é de Deus. Não, para com isso. Se vos faleis das coisas terrenas e vós não credes, como se eu vos falar das coisas celestes crereis? E ninguém subiu ao céu a não ser quem desceu do céu. Eu acho linda essa expressão na tradução do Frederico Lourenço, né? O filho da humanidade. E tal como Moisés içou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o filho da humanidade seja içado ao alto, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Assim amou Deus o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condene o mundo, mas que o mundo seja salvo a partir dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho do unigênito de Deus. Esta é, pois, a condenação. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que fique claro que os seus atos são feitos crendo em Deus. Eita, Jesus.
negócio aqui foi pesado com Nicodemos, né? A gente sente uma certa indignação por parte de Jesus, porque, de primeiro modo, é bem isso. Nicodemos, ele é representante dos fariseus, e os fariseus estão a todo tempo, a todo momento, querendo flagrar Jesus em algum tipo de erro, de equívoco. E aí Jesus vem descrevendo, vem destrinchando um projeto a qual ele apresenta, e é negado também por aquilo que representa Nicodemos, mas não apenas por também Nicodemos. Vamos ter um tempo de oração. Deus, que essa manhã, que já tem sido tão afetiva, tão cheio do teu cuidado, possa a partir desse instante também soprar brisa suave, acender esperança no nosso coração, fazer com que o nosso coração possa estar aqui presente e nós sermos tocados, afetados pela tua palavra. Que seja isso. Amém. A gente cresce em uma cultura, em uma sociedade que, de certa maneira, estabelece as nossas formas de sermos e de estarmos no mundo. Mas não apenas a cultura, a sociedade, as relações às quais a gente está do lado de fora, mas também as nossas relações familiares, os nossos encontros comunitários, a igreja, a escola, a faculdade, o trabalho. Tudo isso vão forjando, vão internalizando determinados padrões, alguns hábitos, algumas manias, alguns comportamentos, alguns projetos e maneiras da gente ser. E aí, essas experiências, de algum jeito, de algum modo, vai atravessando a vida da gente o tempo todo e vai constituindo aquilo que a gente chama de identidade. Porém, o que acontece? Naquilo que a gente chama de nossa constituição, nossa identidade, a gente vai elaborando, a gente vai depurando, a gente vai escolhendo o nosso jeito de viver. Isso eu não quero, isso eu quero, né? A nossa maneira de existir, a gente vai dirigindo o nosso olhar para que, de certo modo, a gente produza a nossa autonomia. É isso aqui, eu quero ir por aqui, isso é o meu gosto, esse é o meu jeito, né? Isso é como eu lido com os meus problemas. E aí, a gente faz isso, essa diferenciação, para que de algum modo a gente também se reconheça, né? E a gente, ouvindo tantas vozes que vieram conosco até o que a gente é, até a nossa maturidade, a gente possa dizer aquilo que de fato a gente desejou. E aí a gente vai apresentar os nossos desejos, as nossas necessidades, a gente vai apresentar as nossas emoções, a gente vai revelar os nossos sentimentos, mas tudo isso surge a partir de uma necessária tensão. Talvez a gente não se dê conta dessa tensão, desse conflito, mas basta olhar para um adolescente e você vai entender o que eu estou dizendo. O que acontece? À medida que a gente assume quem a gente é, ao passo que a gente toma consciência daquilo que a gente se torna, necessariamente requer de cada um de nós um posicionamento, um confronto. Diante de todas as demandas, diante de todas as subjetividades, diante de todas as expectativas, diante de todos os interesses que de alguma forma tentam impor o que a gente deva ser. E aí o que a gente faz? Nessa tensão necessária, nesse conflito necessário, a gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente frustra o outro, que nos demanda, que tenta apresentar um jeito a qual a gente precisa viver, ou a gente perde a chance de nascer existencialmente. É assim que os nossos filhos fazem, principalmente na adolescência. Ele frustra o outro para que, de alguma forma, ele consiga brotar, para que ele, de alguma forma, consiga ter a sua autonomia, para que, de alguma forma, ele possa encontrar o seu jeito de estar e viver no mundo. Porque se a gente não fizer essa frustração, a gente não consegue nascer existencialmente. E eu diria para você, não é só na fase da adolescência que isso acontece. É fundamental que a gente compreenda que a vida é essa sucessão de novos nascimentos. É assim, a gente casa, um novo nascimento. A gente tem um novo trabalho, um novo nascimento.
A gente tem um desafio a ser feito na nossa jornada de trabalho, um novo nascimento. Então, esses encontros, às vezes ao acaso, ou até mesmo programado, faz com que, de alguma forma, haja necessidade que a gente encontre esse conflito. É preciso a gente decidir qual é o jeito que a gente, de fato, precisa viver para que a gente seja o que a gente deseja ser. E aí, olhando para essa narrativa, eu entendo que é muito mais do que uma questão religiosa e espiritual, um encontro de Jesus e Nicodemos. Parece ser uma metáfora dos nossos processos internos, desses partos que requer uma certa urgência para que a gente não corra o risco de apenas desempenhar um papel que nos foi nos imposto, que nos foi dado, que não é nosso. O que é que esse texto pode revelar para a gente? Primeiro, o autoconhecimento é o lugar para depurar as nossas decisões. Veja, Nicodemos é esse sujeito que chega para Jesus com um discurso que eu diria que é um discurso que ele exerce uma certa maneira de subterfúgio. Sabe? Parece filho e filha que fica ali rodeando a gente, fugindo, escapando do que realmente está por detrás daquilo que ele quer pedir. Que é interessante para ele, essa etiqueta, esse modo de estar, mas ele foge do essencial, ele foge do processo interno a qual ele vive, ele foge de si. E aí me parece que é esse comportamento que Nicodemos se aproxima de Jesus. Mas Jesus, o que é que faz? Ele o desvela. Ele o implica, ele o reivindica, ele o impele a um olhar mais profundo para si. Percebe? É como se Jesus dissesse assim: sai dessa superfície. Sai desse jogo, esse jogo de imagem, esse jogo de etiqueta, sai dessa boa vizinhança, dessa conversa mole. Vamos direto ao ponto. O que é essencial aqui, Nicodemos, é você conseguir se olhar, é conseguir se perceber, é você olhar para si. E por isso que a proposta do nascer de novo tem essa concepção. Nascer de novo não é que a gente dê conta de uma nova realidade e jogue fora todo o nosso passado, não. É essa possibilidade da gente encarar o que a gente é, mas com um olhar profundo para si. Não é um olhar que vai apenas em direção aos nossos hábitos, às nossas predileções, a uma retórica teológica, como chega a Nicodemos, não. É um apelo a uma tomada de decisão. Veja, é basicamente isso que Jesus tenta propor para Nicodemos. Nicodemos, você precisa decidir. Por que eu estou dizendo isso? No Evangelho de João, a narrativa segue. E Nicodemos é esse sujeito que está perto de Jesus, está interessado nesse projeto, mas ele fica dúbio. Ele não sabe qual o caminho a seguir. Ou eu fico sacerdote, ou agora viro discípulo de Jesus. Então é por isso que Jesus lança para ele essa afirmação que é poderosa. Você precisa nascer de novo, e você precisa nascer desse espírito, onde você tem a chance de agora decidir qual é o rumo que tua vida vai tomar. Veja, o autoconhecimento, ele não pode ser reduzido a uma descrição simples dos nossos hábitos, das nossas manias, dos comportamentos psicológicos que nos habitam, das habilidades que a gente tem, das nossas competências. Não, eu acredito que o autoconhecimento é essa reviravolta. É sobre o que faço com isso que eu me tornei, o que é que eu faço com isso que sou. O que faço com esse homem, com essa mulher, que agora precisa decidir o seu rumo, que precisa decidir a sua vida, que precisa agora olhar e entender e depurar, de fato, qual o seu próximo passo. E eu diria que também o autoconhecimento não é necessariamente a gente ficar olhando apenas para os nossos erros, para as nossas fragilidades, né, para as nossas características e atitudes limitantes. Mas eu diria que é a gente conseguir, de algum modo, se perguntar qual é a decisão a qual eu não posso mais adiar.
Era o que Jesus olha nos olhos de Nicodemos, e a proposta do novo nascimento é esse primeiro passo. Qual é a tua decisão? Qual o projeto que você quer abraçar? Qual a vida e o estilo de vida qual você deseja para si? Qual o caminho espiritual? E esse caminho espiritual significa isso, né? Essa vivência, essa latência, essa potência, esse estilo a qual eu estou dizendo, estou afirmando e você não está aceitando. O conflito de Jesus com Nicodemos é sobre também o seu disfarce. E aí eu lembro para vocês, qual o período, né, que ele chega lá? Ele chega de noite. E a sugestão não é à toa. A noite tem a ver com isso. É esse lugar onde o coração está confuso. E a narrativa diz que ele é para fugir dos judeus, mas também fugir de si mesmo, fugir de qual projeto ele poderia aderir. Por isso que Jesus, de certo modo, ele está irritado aqui. Gente, a narrativa não é delírio meu. Aqui ela parece isso. Jesus está incomodado com Nicodemos, com Nicodas, né? Jesus se irrita com uma certa inconsistência de Nicodemos. Aí o tom da conversa não é solene, mas é imperativo. Jesus chama a atenção de Nicodemos porque diante do seu testemunho, aí qual é o incômodo de Jesus? Que diante do seu testemunho, diante do que ele apresenta como segmento espiritual, que é um modelo que incomoda, que é um modelo que está fazendo barulho, Nicodemos e os seus amigos, ou o que Nicodemos representa, se torna inaceitável. E aí Jesus basicamente está dizendo o seguinte: ó, Nicodemos, você está vivendo esse dilema aí, então para de me chamar de mestre, para de dizer que eu venho de Deus, se você não aceita a minha proposta de vida. E aí os versos 9 e 11, se a gente for lá, nesse mesmo texto, vai dizer, é o que Jesus diz, olha, o que a gente sabe, nós dizemos. O que a gente vê, a gente testemunha. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então para de trazer aqui a superficialidade dessa tua fala. Ela está cheia de mentira, mentira de quem você é. Mentira de um projeto a qual você abraçou. Você está vivendo um disfarce. Então a pergunta de Jesus para Nicodemos também nos é devolvida. Que é a pergunta que ele faz, né? Tu és mestre em Jerusalém e não sabe dessas coisas, Nicodas? E aí eu poderia dizer sim. Sabendo quem a gente não tem a coragem de fazer a escolha necessária. Tudo que a gente já viveu e a gente ainda está em dúvida sobre qual estilo e projeto de vida a gente deseja abraçar. Então a escolha que de certo modo pode proporcionar repercussões e que será capaz de nos devolver ao nosso próprio destino, é essa a qual a gente precisa fazer. E aí é óbvio que toda decisão, assim como não decidir, gera consequências. Por isso a ideia de Jesus para Nicodemos é essa, para que a gente consiga se libertar desses processos de autossabotagem que impede a gente de viver um projeto de novidade marcado pela bênção da liberdade. É isso que Jesus abre as cortinas e diz: entra, Nicodemos, não vem com esse teu disfarce está autossabotando o destino a qual você poderia preferir, mas você não quis. Nascer de novo somente será possível se a gente tiver a coragem de mergulhar em nossa vida interior com inteireza e iluminar as sombras que nos espreitam. Portanto, é fundamental a gente depurar aquilo que não pode ser mais adiado, para a gente experimentar uma vida que não seja marcada pelo disfarce, uma vida que não seja marcada pela sabotagem, mas que a gente diga assim: eu vou viver ouvindo a voz do vento, do Espírito que me transforma, capaz de consolar e também me inspirar para qual caminho eu devo seguir. Se há dor e sofrimento, que a gente consiga buscar cuidado, abrigo, um ombro para chorar e sermos acolhidos em nossa crise.
se há procrastinação, que a gente crie uma agenda das tarefas mais urgentes e a gente consiga resolver. Se há algum comportamento que faz a gente sofrer, se envergonhar, que a gente descubra ferramentas, terapia, quem sabe, repertório, que nos ajude nesse processo, mas que a gente não se furte a, quem sabe, ser devolvido a um crescimento interior. Se a gente não entende muito sobre a fé, sobre Deus, que a gente decida ver Deus sempre como amor, e que o propósito do seu reino é isso, uma comunidade de amigos e amigas. Segundo e último, mudar não é sobre vai dar certo, mas é abraçar a experiência de uma nova vida. Eu acho interessante como Jesus usa o passado de Israel, do povo hebreu, e o relaciona consigo. Qual é a imagem, né? Ele entra aqui num jogo imagético de referência. Por quê? Porque Nicodemos sabia da história do Êxodo. E o que é que Jesus faz? Ele se posiciona como um novo Êxodo. A referência é da serpente, né? Mas relacioná-lo apenas a uma serpente é reduzir muito o que ele de fato é. Se você não está acostumado com essa referência, a referência da serpente está lá em Números 21, a partir dos versos 5, 6 em diante. Qual é a história? A história é muito simples. Está no Êxodo, eles estão no deserto, e eles começam a reclamar de Deus e de Moisés. E aí o que é que acontece? Deus, entre aspas, né, é uma história macabra, envia serpentes ao deserto. E aí, muitos deles morrem, e aí eles dizem assim, Moisés faz alguma coisa para isso acabar. E aí Moisés vai e ora a Deus, e Deus manda construir uma serpente. E a serpente vira essa referência. Todo aquele que era mordido por algum tipo de cobra no deserto, nem é fácil ter cobra no deserto, né? Então é uma história mítica. E aí eles olham para a serpente e são salvos. Veja, esse extrato aqui dessa narrativa, muito possivelmente foi colocado pós o acontecimento desse encontro. Mas é uma referência na cabeça da narrativa, ou para a narrativa, para dizer o seguinte, que Jesus se posiciona como essa nova experiência que Nicodemos devia abraçar. Essa nova experiência que Nicodemos deveria abraçar era justamente esse novo êxodo. E não era sobre um êxito imediato diante daquela mudança, porém, é que diante daquela nova forma de viver, valia muito a pena seguir. Valia muito a pena se tornar seguidor daquela espiritualidade, daquela maneira de ser e se portar e se jogar no mundo. E eu diria, se a gente deseja realmente buscar uma nova experiência na vida, não deve ser por adrenalina, não deve ser porque é da moda, porque é trend, porque é tendência, porque a gente vai lucrar de algum modo, porque é parte da estratégia, ou porque vai nos dar a terapia em dia, ou porque a gente traçou um objetivo, mas essencialmente é porque quando a gente muda, a gente faz da nossa história esse novo êxodo, essa peregrinação que nos lança em um destino de descobertas, de encontros, que possivelmente sejam a nossa cura, de uma estrada que anseia a gente recuperar a nossa vitalidade outrora, a qual a gente perdeu, porque a gente adiou esse processo de mudança. É esse lugar para aqui, para o agora, como essa experiência de salvação. Porque se a gente não mudar, a gente muito provavelmente estará destinado ao fracasso, e o fracasso existencial. Veja, porque se a gente adiar, muito provavelmente vai tornar comprometida a nossa vivência, a nossa história e os nossos sonhos. Não se faz mudança com um simulacro, né? Uma simulação existencial, Nicodemos. Sai da superfície, sai dessa lógica cosmética, encenada, que você aprendeu bem nas etiquetas como um homem rico e um homem que
é letrado, tem todos os conhecimentos. Sai dessa encenação. Escancara a porta do teu coração para uma esperança encarnada, visceralmente comprometida com a vida, capaz de te fazer transbordar. Sai da mediocridade. Torna a tua vida essa possibilidade de um copo cheio de afeto, de ternura, de possibilidade de encontro com o outro. E aí é interessante que a questão central da narrativa é sobre um projeto de salvação. É onde Jesus se afirma, olha, a gente veio aqui para salvar, não para condenar. É para tornar a vida de cada um, de cada uma, esse lugar cheio de força, de potência e de beleza. E aí, parece que Jesus joga na cara de Nicodemos o seguinte, cara, veja, eu vim, e tem dois discursos aqui. O primeiro discurso é do Império Romano, cheio de poder, cheio de força. Eu não aderi, eu não me adaptei a esse discurso. O segundo discurso é o seu, da religiosidade judaica, desse judaísmo que está na sombra, que precisa ser iluminado. O jogo que João faz das palavras de luz e escuridão tem a ver com a religiosidade a qual Nicodemos está abraçando. É para ele. Aí eu vim para cá e vocês ainda estão abraçando a sombra. Vocês odiaram a luz, vocês odiaram essa possibilidade de ser iluminado por esse outro caminho. A verdadeira terceira via. Não, eu não vou ser seduzido e não vou me adaptar também à espiritualidade que é uma espiritualidade que odeia e que mata em nome de Deus. Não! O meu projeto é outro. É essa experimentação daquilo que pode surgir uma nova vida. Veja, o que Jesus convida Nicodemos e também a gente, a cada um de nós, é para esse jogo, o bom jogo da vida. Nesse sentido, há uma experimentação a ser feita. A sua vida como um ato de criação. Vocês e eu, cada um de nós, somos convidados por Jesus para sermos isso que foi apresentado aqui. Esse Gênesis, um Gênesis capaz de agora de brotar, não o ódio, mas amor, não a culpa, mas a graça, e não o medo, mas mesmo com medo vem a possibilidade de nós encararmos o nosso destino e dizer, é o meu destino, é o meu caminho, é a minha história, e por isso eu vou enfrentar com coragem. E aí, estou concluindo. O que a gente precisa acreditar nesse projeto que é de amor, de salvação, amor e salvação andam muito juntos, é que amar a vida não é a gente se adaptar, sabe, ao outro, às conveniências. Não é. Mas a gente ousar em cultivar, em criar, imaginar uma outra maneira de ser e de existir. No geral, ali, resumindo, a síntese é o seguinte, Nicodemos, veja, amar não é para eu ficar aqui olhando para ti e dizer, legal, bacana, você é um cara, gente boa, me adaptar ao teu discurso. O que eu estou fazendo aqui é um modo novo de viver no mundo. Você quer? Você acredita? E aí eu lembrei de Romanos 12, 2, que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe? Não é um conformismo da vida, conformismo
com o jeito a qual a gente está lidando uns com os outros, não. Ou a maneira a qual a gente se adaptou, aí parece que a gente, não, é isso mesmo, vive a crise eterna da Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Mas eu acredito no Espírito transformador, que é capaz de soprar e dizer assim, é possível a gente abraçar essa nova forma, esse novo jeito de viver, e a gente vai querer esse novo jeito de viver, não é porque a gente tem um resultado ali na frente, não, é porque vale muito a pena a gente amar, vale muito a pena a gente acolher as pessoas, vale muito a pena a gente tornar a nossa vida esse dom feito perdão. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Aí eu termino com a Cecília Meirelles. Porque a vida só é possível reinventada.